Olá, você que nos acompanha através da Conecta ITV, Rádio Mater Dei FM de Piraju, aqui do Brasil, e em Portugal, pela Rádio Barreirinha. Com muito prazer que eu, Cláudia de Araújo, estou com vocês para mais um programa Ponto de Conexão. E hoje, no Ponto de Conexão, estou novamente com a psicóloga, amiga Silvia Zakura, aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Silvia, bem-vinda novamente. Muito obrigada pela recepção, é um prazer estar com vocês novamente para fazermos um vídeo bem tranquilo, com muitas orientações, muitas experiências trocadas. Eu acredito que vai ser bem produtivo. Sem dúvida, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, sobre um tema muito interessante, que é como ajudar os filhos a amadurecer. Então, qual é o maior desafio, Silvia, dos pais para esta geração? Olha, realmente é um grande desafio educar os filhos atualmente. Por quê? Nós passamos de um excesso de dureza para um excesso de moleza. Então, os nossos pais, antigamente, eles eram muito duros com os filhos. Muitas vezes grosseiros, tratavam os filhos mal. Não que eu esteja assim criticando, falando mal deles, não é isso, era o momento deles, era o costume da época. E muitas vezes eu vejo assim pessoas reclamando: o meu pai nunca me abraçou, minha mãe nunca foi carinhosa comigo. Eu falo: olha, que tal começar por você? A se aproximar mais da sua mãe, a ser mais carinhosa com ela, porque ela foi educada nesse sistema mais distante, mais sério, mais duro, né? Então faltava assim um pouco mais de amizade, companheirismo entre os pais. Agora, hoje, foi para o excesso do mimimi, sabe? O filho virou um bibelô, uma boneca de porcelana, e que ninguém pode ter nenhuma conversa séria, de responsabilidade, de enfrentar a vida, que a pessoa se sente ofendida, entendeu? Então é muito importante para os pais de hoje em dia chegarmos num meio termo. Meio termo, o equilíbrio. Exatamente. E como é que os pais podem preparar os jovens para ter um papel importante no mundo? Esse fator é um fator muito importante. O que a gente passa para os filhos em termos de responsabilidade diante do mundo que a gente vive, né? Eu penso assim que os filhos têm que ter uma conscientização da importância do papel de cada um na sociedade. A sociedade vive em conjunto, cada um tem o seu papel. E é importante que eles saibam que eles são pessoas decisivas. A gente pode ver como que uma pessoa faz toda a diferença no conjunto, né? Então, desde pequeno, a gente tem que mostrar para eles a responsabilidade deles em tornar esse mundo melhor. É difícil? É difícil. Mas tem que mostrar a importância de pequenos comportamentos. Comportamentos de amizade, comportamentos de educação, comportamentos de gentileza, comportamentos de enfrentamento de certas situações, porque hoje o mais comum é a pessoa querer fugir das situações, né? Esconder atrás de uma tela de preferência, né? E é importante que eles saibam que cada comportamento nosso faz uma diferença na sociedade. É complicado porque muitas vezes os pais ficam perdidos diante de uma situação e os filhos que a gente pode ver, eles não enfrentam os problemas que surgem diante deles, né? Os pais, eles têm medo do filho sofrer. Atualmente a gente ouve muito essa frase: eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Eu não quero que o meu filho sofra. Eu não quero que o meu filho passe por dificuldades. Gente, para a pessoa crescer, ela tem que ter resistência, ela tem que ter força, tem que ter coragem, ela tem que superar os obstáculos. Porque a vida é um desafio.
Agora, é muito mais fácil a gente deitar no colo da mamãe, do papai e não fazer nada, né? Agora, se os pais ainda acharem bonito e acolher, o que vai acontecer? Chega no final da adolescência, no final quase da juventude, tem filhos com 30 anos que os pais estão entrando na justiça para tirar os filhos da casa, porque eles não se conscientizam que eles têm um papel na vida deles, de ser independente financeiramente, de trabalhar, de se sustentar, de ter regras a serem seguidas. Eles querem que as outras pessoas façam tudo para eles. Agora vamos falar assim um pouco mais da técnica. Quando que acontece o desenvolvimento total do cérebro? Olha, um jovem vai ter o seu cérebro plenamente desenvolvido aos 25 anos, onde ele vai ter plena capacidade de analisar uma situação, julgar uma situação, fazer um planejamento da vida dele. Então, antes disso, é precoce, mas a gente já deve ir ensinando desde pequeno. Por exemplo, a ter responsabilidade. Começa aproximadamente lá pelos 2 anos, a criança a guardar os seus brinquedos. Só pode trocar de brincadeira depois que guardar aquele brinquedo ali que ele estava usando. Organizar suas tarefinhas de escola, conforme a idade, conforme eles vão crescendo. A gente tem que ter em mente que a gente nunca deve fazer para eles o que eles podem fazer sozinhos. Por quê? Porque eles vão adquirindo autonomia e inclusive vão dando lição de moral nos pais. É muito bonitinho ver eles falar assim, isso não pode, mamãe. Por quê? Porque ele já aprendeu que aquilo não é certo. E aí ele vai criando bons hábitos e a vida flui com muito mais facilidade do que uma criança que você faz tudo para ela e depois quando ela precisar fazer sozinha, aí vai ser um obstáculo muito difícil para ela superar, né? Então tem que começar já na tenra idade com pequenos obstáculos para ela adquirir disciplina, resistência, coragem para enfrentar as dificuldades. Agora, é importante também o incentivo. Cada ato que ela tiver em direção a essa autonomia e a essa disciplina, a gente fazer um elogio. Olha, neném conseguiu, olha, você fez sua lição, a professora colocou um parabéns, que bom, você está no caminho certo, porque a criança precisa ser orientada e não que os pais façam a lição para ela. Gente, um pai que faz a lição para o filho, o que ele está passando para o filho? Você é incapaz e eu tenho que fazer para você. Agora, Silvia, qual é o papel fundamental dos pais para que ocorra de fato o amadurecimento dos filhos? Então, como eu acabei de falar, o amadurecimento ele vem da disciplina, da orientação, da autonomia. Por quê? Se você for muito liberal e deixar eles muito à vontade para fazerem o que quiserem na hora que eles quiserem, eles não vão aprender que a vida tem regras. Por quê? A família é uma microsociedade, aonde a gente aprende a conviver. Essas regras que você aprende na família, você vai generalizar para outros ambientes em que você frequentar. Então, na família é que a gente aprende a ter educação, a respeitar o outro, a ter uma disciplina, a ter uma organização. Por quê? A maturidade vem com o equilíbrio da pessoa e com a independência, principalmente a financeira. E também a independência emocional, porque muitas vezes a pessoa ganha uma fortuna, inclusive, vamos supor, passou num concurso maravilhoso, ganha bem, tem uma certa estabilidade financeira, mas emocionalmente ela continua dependente das outras pessoas. Ela não consegue, por exemplo, ter uma vida própria. Ela fica sempre procurando os outros para dar uma opinião sobre o que ela vai fazer ou para receber um conselho ou uma orientação. A gente pode pedir um conselho, uma orientação? Claro que pode. 2 cabeças sempre pensam melhor do que uma só. Mas isso em excesso é sinal de que a pessoa está imatura. E muitas vezes essa imaturidade também vem de traumas que a pessoa passou.
Então, nesses casos mais graves, é importante procurar ajuda. E tem pessoas que elas demoram mais para ter esse amadurecimento. Isso está relacionado com a educação que os pais deram a ela? Ou não? Independe? Eu penso que um pouco está, mas tem certas características que são da pessoa. Porque a pessoa, ela já nasce com uma personalidade. Você pode observar que um bebê é completamente diferente do outro. O modo que ele sorri para você, tem umas crianças que sorriem menos, outras que sorriem mais. Tem umas crianças que são mais agitadas. Então você percebe que ela já tem uma personalidade ali. Ela já tem assim o modus operandi dela, as coisas que ela prefere, as coisas que ela gosta, as cores que ela prefere. Então eu vejo assim que certas pessoas que são muito sensíveis, quem é muito sensível sofre mais. E muitas vezes ele demora mais para amadurecer porque ele é como se fosse uma esponja. Tudo que está acontecendo ao seu redor, ela absorve. E aquilo traz sofrimento. Então, tem certas diferenças que são individuais. Mas a gente tem que tratar cada filho de forma diferente. Você vai cobrar mais de um e menos do outro. Por quê? Porque tem uns que eles são mais lentos. Então, você vai incentivando cada um e deixando com que eles se desenvolvam no ritmo deles. Complexo, né? Deveria ter uma escola para pais, né? Você pode observar que pessoas educadas no mesmo ambiente são muito diferentes umas das outras, né? Começa com a localização que eles têm na família. Por exemplo, o mais velho, o do meio, o mais caçulinha. Eles têm visões diferentes, né? A própria convivência com o irmão, né? Então, isso aí gera neles certos comportamentos. E aí é o desafio para a gente poder lidar com isso da melhor maneira. Sem dúvida. Silvia, para a gente encerrar, tem alguma coisa que ficou para dizer que você acha assim, importante, né, passar para quem nos acompanha? Bom, eu penso que a principal palavra na educação dos filhos são os limites. Vamos dizer assim, existia um slogan antigo daqueles colégios antigos que se dizia amor e disciplina. Eu penso que é um slogan correto, porque ao mesmo tempo que você tem que dar amor, você também tem que dar limites, você também tem que dar disciplina. Isso já se tornou um clichê, né? Mas o difícil é colocar em prática, porque os pais, eles têm medo de ser firmes com os filhos e os filhos não gostarem mais deles. Mas é o contrário. Eles admiram os pais quando os pais têm uma atitude firme de orientação com eles. E não quando os pais são muito permissivos e deixem que eles comandem a casa. O filho, ele tem que seguir as regras da casa. A autoridade está nos pais. Não tenham medo de usar a sua autoridade de pais. Porque para os filhos é muito importante para o desenvolvimento e para a segurança deles. Muito bom mesmo. Silvia, muito obrigada mais uma vez por passar um pouco da sua sabedoria. E vocês que nos acompanham através da Rádio Barreirinha de Portugal, faço o convite para vocês. Entram no canal no YouTube Conecta Aí TV. Faça sua inscrição e divulguem este conteúdo. E vocês também da Rádio Mater Dei FM de Piraju, nós voltamos na próxima semana com mais um ponto de conexão. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau! Rádio Barreirinha. Nós somos a sua rádio generalista. Queremos tocar o que você mais gosta de ouvir. Queremos tocar o que você mais gosta de ouvir. Ligue-se em www.radiobarreirinha.com ou siga-nos nas redes sociais. Facebook, Rádio Barreirinha e Instagram, Rádio_Barreirinha1. E fique sempre ligado a nós. 24/24 horas. Rádio Barreirinha. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela.
Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita, com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351 4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa. Outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 3837. WhatsApp Lu Modas Infantil.